Boa noite. Quero ler com vocês em 2 Reis 5, primeiro versículo que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Quero falar para vocês que a história deste homem, olha, quando fala assim, que era um grande homem diante do seu Senhor. Esse Senhor aqui está escrito com S minúsculo. Significa que não era o Senhor, né? Deus. Era o Senhor, um homem, né? Um rei, né? Uma pessoa importante, mas não tão importante quanto o nosso Deus. Olha, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, agora esse Senhor aqui está com S maiúsculo, que significa que era o nosso Deus, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Olha, as nossas vitórias estão nas mãos de Deus. As nossas vitórias estão, né, nas mãos de Deus. Não adianta você pensar, não adianta você imaginar, olha, eu sou bonitinho, lindinho, maravilhoso, então eu não preciso de Deus. Não existe isso, amore. Você precisa de Deus. Você precisa da misericórdia e da graça de Deus. Se Deus falar, você será abençoado, você será abençoado. Mas se Deus não permitir, isso não acontecerá. Ele é Deus maravilhoso. Ele é Deus tremendo. Então a sua vitória só aconteceu por permissão de Deus. Aquele homem era leproso, né? Tinha uma chaga no seu corpo. Hoje a lepra representa o pecado, mas naquela época era uma doença como outra qualquer, né? Hoje nós analisamos que a lepra, hoje, né? Nós simbolizamos, né? O pecado, né? Mas era uma doença tanto quanto, né? O pecado que mata, que destrói uma vida espiritual diante de Deus. A lepra destruía a saúde física, né, de uma pessoa normal, comum, ou então de qualquer outra pessoa que tivesse um status, porque aquele homem tinha status, aquele homem era considerado, né, um grande homem. Olha, talvez você pode estar imaginando que por ser um grande homem, você não precisa da proteção e da misericórdia do Senhor. Mas acredite, você é um grande homem, mas você ainda precisa e sempre vai precisar da misericórdia e da graça de Deus. Suas vitórias não vêm porque você é grande ou porque você é poderoso. Suas vitórias vêm porque é permissão do Senhor, porque Deus permitiu. Independente da circunstância a qual você se encontra, independente se você está na igreja ou não, independente se você serve a Deus ou não, a sua vitória tem acontecido porque Deus tem permitido. Deus tem sido fiel, Deus tem sido misericordioso sobre a sua vida. Olha, a chuva, ela cai sobre o bom e sobre o ruim. A chuva, que é bênção, que é maravilha, ela cai, né, sobre a casa da pessoa boa e sobre a casa da pessoa ruim. A diferença é que uma pessoa boa, ela é grata por aquilo que recebe de Deus. E uma pessoa que não é boa, que é ruim, ela não vê graça em nada, até reclama, porque a chuva está atrapalhando o seu dia. Ela quer que o seu dia seja do jeito que ela quer. Aprenda a ser bom, aprenda a ser agradável, aprenda a agradecer a Deus pelo que você tem. Aquele homem era leproso. Tinha uma menina escrava na sua casa e disse: olha, há profeta em Israel. Se você estivesse lá em Samaria, o homem de Deus, profeta do Senhor,
restauraria a tua saúde. E aquele homem foi, pediu cartas ao rei e foi até o profeta Eliseu. E aí, junto com ele alguns guardas, né? E levou aquela carta ao rei de Israel e disse: olha, eu quero ser curado. E aí, o profeta, aquele rei, ficou indignado: como posso eu, né, ser Deus para curar ou para, né, alguém? Quem sou eu? Mas o profeta Eliseu disse: olha, deixe, rei, deixe ele vir, e ele saberá que é profeta em Israel. E aquele homem veio, e o profeta não apareceu àquele homem, mesmo ele sendo grande. Mandou que um dos seus fosse desse o recado: olha, vai, banhe no rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e serás restaurado a tua lepra. Ele ficou indignado: ai, como pode eu ser tão grande, tão maravilhoso? E eu pensava que o profeta chegaria, colocava as mãos sobre as minhas chagas e restauraria a minha saúde, mas não acredito que é dessa forma. E as pessoas que estavam com ele falaram: olha, se eu, o profeta, não te pedisse algo mais difícil, tu não faria? E ele, convencido, foi e mergulhou 7 vezes e ficou curado. E ele chegou até o profeta e disse: olha, aceite os meus presentes, aceite as minhas ofertas, aceite isso que eu tenho para ti, né? Esses presentes, essa riqueza financeira, né? E o profeta: não, eu não quero nada de você. Olha, há momentos na sua vida que você tem que entender que as riquezas oferecidas por alguém têm que ser rejeitadas. Não porque não é boa, mas porque não é o querer de Deus para sua vida. Olha, aprenda a discernir o que é de Deus, aquilo que não é. Aquilo que é querer de Deus, aquilo que não é. Geazi, que servia a Eliseu, era um aprendiz de Eliseu, né? Assim que Naamã foi embora, ele correu e foi lá e pegou um daqueles pertences, um daqueles presentes, né? Alguns daqueles presentes. E ele ficou com lepra. Entenda, Deus te ama. Deus quer realizar um projeto na sua vida, mas você tem que entender. Aprenda a rejeitar as coisas que aos seus olhos parecem de Deus, mas não é. Não é o que Deus quer para a sua vida. Aprenda a dizer não. O não tem que ser dito. Seria bom para aquele profeta ter uma recompensa? Seria. Mas não era o querer de Deus que ele fosse abençoado por aquele homem. O querer de Deus era mostrar para aquele homem que a bênção do Senhor é independente de situação financeira, é independente de status, é independente de quem você é, mas é dependente de Deus. Você tem que ser dependente de Deus para ter a bênção dele e entender que ele faz porque ele é misericordioso na sua vida. Nada que vem de Deus é comprado. Às vezes você, pela sua graça recebida, você tenta retribuir com Deus como gratidão, com o coração contrito e quebrantado, mas não é pago. A bênção que vem de Deus não é paga. Você não pode comprar a bênção de Deus, mas você pode adquirir mediante a tua obediência. Fica na fé, fica com Cristo. Ele é poderoso, majestoso, longânimo, perdoador, e Ele nos ensina a nos portar como devemos. Creia no milagre de Deus e entenda que sua bênção vai chegar em nome de Jesus. Creia que há profeta em Israel, creia que há profeta na sua igreja, creia que há profeta dentro da sua casa e dobre os seus joelhos e agradeça a Deus por tudo que você tem. Seja grato, né? Paz do Senhor e fica com Deus. Amém.